FEITEP, a sua faculdade de engenharias em Maringá. Acesse feitep.com.br. Beleza. Olá você, estudante de engenharia aqui da FEITEP. Estamos falando das portentosas e nababescas instalações do estúdio FEITEP, de tecnologia de áudio e vídeo. E estamos resolvendo a questão número 2 da física do professor Dali. Então acompanhe lá, por favor. Nós temos um conjunto de dois corpos amarrados um ao outro, que são puxados por uma força de 60 newtons. Olha ali, se você puder acompanhar nossos dados. Cameraman, close nos dados agora. Nós temos uma massa de 10 quilos, outra massa de 20 quilos. E os dois são arrastados, ok? Lembrando a você que está começando a aprender, a gente está ensinando para você o método longo. O método longo ajuda com que você, de forma bem didática, saiba resolver passo a passo qualquer exercício, independente dele ser simples ou dele ser complexo. Então, por favor, acompanhe aqui nosso roteiro. Primeiramente, a gente identifica a direção e o sentido do movimento. Então, cameraman, lá close no nosso desenho. Tem um corpo A e o corpo B vindo para a direita, porque a única força que puxa ele é para a direita. Então a direção e o sentido do nosso movimento é esse. E todo mundo que se movimentar para cá, ou força ou velocidade, vai ter que ter sinal positivo. Por sua vez, então, o item número 1 do nosso roteiro está cumprido, ok? O nosso item 2 do nosso roteirinho prevê que você identifique todas as forças presentes em cada corpo e atribua um sinal em função do sentido e da direção do movimento, ok? Cameraman, então, pergunta fundamental: por que o corpo A sai do lugar? Porque existe uma força feita através do fio puxando ele. Só lembrando a vocês da definição: toda força que tem um fio, cabo, barra, corrente, corda ou arame, cujo objetivo é puxar alguém, é chamado de força de tração. Então está aí a primeira força. Essa força é feita pelo corpo B, acompanhe por gentileza, o corpo B fazendo força em cima do corpo A. Pelo princípio da ação e reação, se o corpo B puxa o corpo A puxa o corpo B. E por isso, naturalmente, aqui também vai existir a mesma força de tração, só que no sentido de, em vez de ajudar, de atrapalhar o movimento do corpo B. Mas é ação e reação. E finalmente nós temos a força F, que está puxando todo mundo, que tem intensidade de 60. Então, por favor, se você puder observar aqui em cima, nós já estabelecemos que todas as forças que vão para a sua direita devem ter sinais positivos. Cameraman, olha no corpo A. No corpo A, a tração presente ela é positiva, porque ela move-se para a direita. A tração que atua no outro corpo tem que ter sinal oposto, porque ela tem o sentido trocado da tração existente no corpo A. E no corpo B, a força F, que é para nós uma força com sinal positivo, ok? Então vamos acompanhar agora, por favor, aqui o nosso roteiro. A nosso item 2, que é identificar as forças em cada corpo e atribuir um sinal a cada um deles, está feito. Portanto, item 2, nós já checklist pronto. 3. Aplicar a segunda lei de Newton a cada um dos corpos. Voltamos lá para a nossa área de trabalho, cameraman. Então vamos pensar aqui no corpo A. No corpo A, a força resultante é igual ao produto de massa por aceleração. Qual a única força presente no corpo A causando o movimento? É a força de tração. Quantos quilos? Qual a massa desse corpo A? Se você puder observar bem, ela tem 10 quilos. E a aceleração associada a esse sistema ainda é desconhecida. Então lembra, nós estamos no momento em que a gente não sabe muita coisa, vai ficar faltando ou aceleração ou tração, nós não conseguimos resolver de imediato. Para o corpo B, o mesmo esquema. Força resultante, produto para a gente de massa por aceleração. Quem é a força resultante no corpo B? Veja, a força resultante é uma única força que vai combinar todas as forças presentes no corpo. Então veja, nós temos a força F, que é positiva, que vale mais 60. Nós temos a força de tração, que tem sinal negativo, portanto, menos T. Quantos quilos que esse corpo tem? Ele tem 20 quilos, ele é mais massivo, perdão. E a aceleração para nós é igual a A. Portanto, a gente não consegue de novo chegar a lugar algum, porque ainda nos faltam a aceleração e a força de tração, ok? Vamos agora para a etapa final. Cameraman, vamos simplesmente observar aqui na nossa lista, o item 3 vai por concluído. Nós aplicamos a segunda lei de Newton a cada um dos corpos. E agora nos resta resolver o sistema, ok? Se tivesse o Capitão Nascimento, que está acostumado a trabalhar com o sistema, ele já quebraria o nosso galho. Mas, você, aluno de engenharia, vai escrever assim: a primeira equação no corpo A, T igual a 10A, desse jeitinho. Logo abaixo dela, vai colocar a segunda equação, que é mais 60 menos a tração igual a simplesmente 20A.
uma equação embaixo da outra. A gente soma as duas. 10A com 20A dá um total de 30 vezes o valor de A. E observe, a tração positiva mais T com a tração negativa se cancelam mutuamente. Então nós ficamos somente com 60. Simplificando zero aqui e aqui, 6 para nós é igual a 3A. Traduzindo para uma boa linguagem matemática, 6 por 3 é a nossa aceleração, que vale 2 metros por segundo ao quadrado, ok? Bom, nessa etapa as coisas já estão mais simples. De posse dessa aceleração, nós vamos voltar lá onde o cameraman está indo agora, que é a equação do corpo A, por exemplo, e aplicando onde existe a tração, T igual a 10 vezes o valor da aceleração recém-encontrada, que vale 2. 2 vezes 10, 20. Portanto, a tração que atua no corpo é da ordem de 20 newtons. Bacana? Então, feito. O que a gente precisa determinar, que é a tração e a aceleração, já estão resolvidos. Se você seguir esses passos de forma organizadinha, bonitinha, você resolve o exercício, tá bom? Grande abraço a todos, a gente se vê.